outra é o que precisa mudar para o Clássico. Eu acho que a equipe do Corinthians tem o mesmo propósito de jogo, marca forte, um time que se fecha muito e joga por uma bola. Então a gente precisa ter muita atenção nisso para que não aconteça o que aconteceu contra o Cruzeiro. A gente tem que caprichar bastante no passe final para que a gente possa fazer o gol quanto antes e fazer com que o time do Corinthians se abra um pouco. Então esse vai ser o nosso propósito. E a gente tem uma filosofia de jogo, de propor o jogo, e isso aí não pode mudar. Rodrigo, no futebol as coisas não param, né? Vocês mal têm tempo, às vezes, de comemorar uma vitória e já tem uma decisão 2, 3 dias depois. No caso de ontem, é uma derrota, mas também o futebol permite a possibilidade de uma redenção, e justamente num clássico. Isso também está sendo usado por vocês, de uma recuperação, até na autoestima, e também, claro, né, por se tratar de um jogo importante? Eu acredito que sim, né? Esse é o futebol, né? Em poucos dias a gente pode mudar tudo, e a grande oportunidade nossa é no domingo. Temos um jogo na nossa casa, mais uma vez, temos uma grande oportunidade de fazer um resultado positivo, em chegar em uma final de um Campeonato Paulista, que é o nosso objetivo. Então a gente tem que ir em busca disso. O que aconteceu ontem já faz parte do passado. Claro que a gente fica bastante triste pela forma como foi, um jogo que a gente tinha grandes chances em vencer, mas foi totalmente diferente. Infelizmente, em 2 bolas paradas, não conseguimos a vitória. Então, domingo a gente tem que entrar muito focado, esquecer o jogo do Cruzeiro. Isso aí a gente vai pensar só a partir de segunda-feira, e a gente tem que ir com força máxima para que a gente possa conseguir uma vitória, que vai ser fundamental para nós, para a gente continuar nessa competição, que é o nosso objetivo. Rodrigo, boa tarde. Queria, por favor, que você fizesse 2 avaliações sobre o Cueva. Uma física, que eu vi você correndo em volta do gramado ao lado do Cueva aí no começo da semana, para saber se a evolução dele está legal. Ele estava sendo preparado, na verdade, para o jogo da volta em Belo Horizonte, mas de repente pode se antecipar dessa volta ou não. O Cueva, fisicamente, como é que ele está? E tecnicamente, quanta falta ele tem feito para esse time, principalmente quando o São Paulo encara equipes que marcam muito bem, como foi o Cruzeiro ontem, um jogador de criação que pode romper as linhas de marcação do adversário, a falta técnica que ele faz, e fisicamente como é que o Cueva está? Eu acho que fisicamente ele não vai estar 100%, isso aí é claro. É uma lesão muscular, ainda mais posterior, que é uma lesão muito difícil de se recuperar. Então, mas a gente fica feliz que ele esteja bem, eu acho que 2 dias atrás eu corri junto com ele no campo, ele disse que estava se recuperando bem. A gente fica na expectativa que ele possa voltar o quanto antes. Isso é uma questão mais do departamento médico, de liberar ele, mas também sempre pensando que tem que voltar 100% para não ter uma nova lesão. E isso aí pode fazer com que ele fique mais de um mês parado, e isso a gente não gostaria que acontecesse. Não só eu, como toda a equipe e todo o departamento médico, então para isso tem que ter muita calma. Questão do Cueva, é um excelente jogador, a gente sente muita falta dele porque é a nossa camisa 10. Acredito que em toda a equipe que tem o seu camisa 10 e fica de fora, é um jogador que faz muita falta, mas a gente ficou 11 jogos sem perder. E então a gente conseguiu suprir essa carência. Um jogo que a gente perde, todo mundo fala que a gente só depende do Cueva. Pelo contrário, aqui temos jogadores à altura para substituí-lo, para entrar e dar o melhor de si. Então eu não acredito nisso, não acredito que uma equipe dependa de um jogador só. Pelo contrário, temos jogadores à altura para substituí-lo, mas gostaria muito que ele estivesse. Isso aí é claro, gostaria que todos os jogadores estivessem. Não só ele, como o Sidão, o Bruno, todos os jogadores que estão no departamento médico. Então, a gente espera que ele volte o quanto antes e possa nos ajudar. Rodrigo, tudo bem? Boa tarde. O Corinthians bateu muito na tecla nas últimas 2, 3 semanas de ter sido chamado de a 4ª força do futebol paulista. Qual a sua opinião? O Corinthians é a 4ª força do futebol paulista? Eu acho que não. Eu acho que hoje todo mundo está no mesmo nível. São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Ponte Preta, todos estão no mesmo nível, estão na semifinal do Campeonato Paulista. O que pode se dizer se o Corinthians é pior ou melhor vai ser os jogos
que eles vão fazer contra nós e quem chegar na final e quem for campeão. Eu acredito que hoje o Palmeiras tem um elenco muito qualificado, de jogadores que entra e sai com as mesmas qualidades. Eu acho que isso aí é um fator positivo para eles. Faz com que a equipe não sinta a ausência de alguns jogadores. Eu acho que isso aí é importante numa equipe. Agora, os 4 times que estão na semifinal estão no mesmo nível e têm grandes chances de ser campeão. Então, eu acho que essa questão de quarta força já ficou para trás. Rodrigo, ainda sobre o Cueva, até pela proximidade, vestiário, ele te passou alguma coisa da possibilidade ou da vontade, ou ele entende que é muito difícil? Você teve algum contato com ele? O que ele passou para você no sentido de você imaginar, eu acho que ele pode jogar ou não pode jogar? O Cueva, ele joga no domingo, isso aí é claro. Eu conversei bastante com ele, quando eu também tive a lesão no tornozelo, a gente conversou bastante. Mas é uma questão muito clínica, que tem que ser analisada, porque não adianta ele voltar contra o Corinthians e depois ter uma nova lesão e ficar 1 mês, 2 meses parado. A gente perde o jogador por muito tempo. E por um mês que é muito importante para nós, que é o mês de abril. Então, tem que ser muito bem analisado. Temos um departamento médico muito qualificado para isso e tenho certeza que eles vão tomar a melhor decisão. Rodrigo, com a derrota de ontem, analisando friamente, o São Paulo praticamente, no popular, já era na Copa do Brasil, né? Embora vocês certamente vão tentar, né, talvez um discurso, mesmo chegando lá, vão tentar reverter essa situação. O resultado de ontem, ele aumenta para vocês assim uma pressão agora de ter que passar pelo Corinthians, chegar à final do Paulistão e tentar o título? Você tem certeza disso ou você está falando da boca para fora? Não, pelo resultado, né, 2-0, tendo que reverter lá em Belo Horizonte, o Cruzeiro jogou bem. Eu acho que eu até discordo um pouco dessa opinião de que foram duas bolas paradas. Acho que o São Paulo não teve chance para ganhar do Cruzeiro. Me desculpa, mas eu discordo de você. Eu acho que as mesmas condições que o Cruzeiro teve, as mesmas oportunidades que o Cruzeiro teve de vencer nós, que foi em 2 bolas paradas, a gente pode ter lá. Porque eles não podem fazer um gol contra. E depois a gente fazer um gol e empatar o jogo. Ficar 2-2 e ir para os pênaltis e a gente ganhar. Então, tudo pode acontecer no futebol. A gente viu agora há pouco tempo. Você acreditava que o Barcelona ia passar do PSG? Eu não acredito nisso. Acho que futebol é jogar dentro de campo. Você tem que... primeiramente, meu pensamento hoje é no Corinthians. Temos plenas condições em chegar na final do Campeonato Paulista e esse é o meu maior objetivo. Agora, a partir do momento que eu perco um jogo e eu não tenho na minha cabeça, na minha mentalidade, que eu não possa reverter o resultado, eu prefiro parar de jogar futebol, prefiro abandonar e procurar alguma coisa para fazer, sinceramente. E ainda mais pelo time que eu tenho, pelo clube que eu jogo e aonde eu estou, eu tenho que acreditar sempre. E eu não falo da boca para fora, não. Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá contra o Cruzeiro e a gente vai reverter.